Em plena época das vindimas, associamos quase sempre este período à produção de vinho, mas não só. Nesta altura colhem-se também as uvas de mesa, que têm, em alguns casos, grande impacto na economia das regiões. No Alentejo, por exemplo, há uma herdade que há 50 anos vive deste ramo de atividade, com a especialização sobretudo em uvas sem grainha. E Sérgio Vicente, na vinha o trabalho não para. Estamos em pleno Baixo Alentejo, perto de Ferreira do Alentejo, numa herdade que se dedica à produção de uva de mesa. Várias castas de uva de mesa, com grainha, sem grainha, mas para isso vamos falar um bocadinho mais tarde. Neste momento estamos então na apanha da uva de uma caixa chamada Palieri. Dilar, boa tarde. Boa tarde. Diga-me uma coisa, qual é o segredo para apanhar estes cachos de uva? Para apanhar estes cachos de uva deve-se pegar no pé, Sim. cortar, dar a volta, ver se tem algum baguinho que esteja podre, tira-se e põe-se na caixa. Há cuidados a ter diferentes em relação a esta uva de mesa, da uva para vinho, não é? Há cuidados a ter porque não se pode tocar com a mão na uva, porque tira-se a bruína. E então isto Tira-se o quê? este nome deste pozinho que tem aqui chama-se bruína. Sim. E depois tira-se e fica a uva como de brilho, fica sem aparência. Então não se mexe com a mão, só se pega no pé, vê se os podres põe-se na caixa. E tem-se ter, porque é aqui uma exigência grande da empresa, é mesmo que não se toque com a mão na uva. Por este efeito, o senhor está a ver. Portanto, é um trabalho minucioso. Minucioso e com muita atenção, e a exigência é bastante, e tem que medir a exigência para chegar ao mercado com boa qualidade e boa aparência, porque os olhos comem primeiro que a boca. Dilar, muito obrigado. Nesta herdade, nesta altura da apanha da uva, na vindima, chegam a trabalhar aqui mais de 500 pessoas. A Dona Maximina é outra que está aqui também a trabalhar. Sim, já trabalha aqui há muito tempo? Já há aí uns 40 anos que aqui trabalho. Há 40 anos? Ou mais. Uma vidazinha a apanhar uva. Pois é. De antigamente não era uva, depois é que passou a ser uva. Mas tenho trabalhado, a bem dizer, aqui sempre. E é muito complicado? Não é. Eu acho que não. Como já tenho muita prática, acho que não tem complicação nenhuma. Desde que a gente cumpra as regras que a empresa quer, não tem complicação nenhuma. O facto das uvas estarem penduradas assim em cima de nós é um bocadinho mais fácil do que se estivesse a apanhar mais perto do chão, não é? Sim, talvez. Mas acho que isto não tem complicação nenhuma. E diga-me uma coisa, ainda consegue comer uvas ou já está fartinha de uvas? Não farta, nunca. Tem dias que não como nenhuma, tem outros que como mais. Maximina, muito obrigado. Como disse, isto é um projeto de uma empresa familiar que nasceu em 1960, que adotou um sistema que se diz que é em formas de espaldeira. Acho que o sistema se chama Pérgola, mas nada melhor do que o comendador Silvestre Ferreira para me explicar isso mesmo. Boa tarde. Este sistema em pérgola é assim que se chama, não é? Sim. Quais são os ganhos que se tem com isto? Bem, as vinhas modernas para mesa normalmente são plantadas neste sistema. Elas produzem mais e produzem fruto com melhor qualidade. E é imprescindível que o fruto seja bonito, que tenha uma boa apresentação na caixa. Portanto, na realidade, este é o sistema mais usado a nível mundial para fazer as uvas de mesa modernas. Em termos de condições naturais, há condições ideais aqui no Alentejo para a produção de uva de mesa? Sem dúvida. Nós temos das melhores condições que existem para a produção da uva de mesa. Sem dúvida nenhuma, nós temos esse privilégio. Não só a uva de mesa, como também outras frutas. E agora, com a abundância de água, com a água que o Alqueva nos traz, nós teremos condições de fazer desta região, abrangida pelo Alqueva, uma das principais regiões produtoras de produtos nobres na agricultura europeia. Sr. Comendador, ali a Maximina disse que já trabalhava aqui há perto de 40 anos. Há também o papel social desta própria empresa junto aqui da região, não é? Sem dúvida nenhuma. Isso alegra-nos muito. Nós damos, em média, cerca de 300 empregos, sendo que durante 6 meses nós empregamos mais de 500 pessoas e nos outros menos. Mas em média nós damos 300 empregos, o que faz de nós realmente a empresa que mais empregos dá na região. Comendador, explique-me uma coisa. Há uma parte importante aqui neste cuidado que é logo a uva que sai da vinha já vai mais ou menos embalada e há cuidados a ter em termos de segurança e também de higiene para o produto chegar na melhor forma ao cliente, é isso?
Sem dúvida nenhuma, o nosso pessoal é preparado nesse sentido, nós investimos muito na formação do pessoal e realmente é imprescindível que nós tenhamos um bom produto em todos os sentidos. E nós pertencemos a várias associações a nível internacional que nos obrigam também a um nível muito elevado no que diz respeito a essa parte sanitária. Estas uvas vão para o mercado nacional, para exportação, qual é a média? Nós exportamos as uvas sem grainha para o mercado internacional, basicamente. Também exportamos algumas com grainha. O nosso mercado cada vez está consumindo mais uvas sem grainha. No entanto, há alguns países, como por exemplo a Inglaterra, já só importam uvas sem grainha. E nós assistimos em Portugal a que cada ano se come uma maior porcentagem das uvas sem grainha. Sobre as uvas sem grainha já vamos falar na segunda parte. Sim. Tinha agora ainda uma outra questão. Há várias castas que são produzidas aqui cuja apanha da uva, cuja vindima não se processa toda ao mesmo tempo, ou seja, o período de produção e de apanha estende-se ao longo de um grande período do ano, é isso? Exatamente. Nós, na Herdade Val da Rosa, trabalhamos com os plásticos. E trabalhamos com plásticos em dois sentidos. No sentido de antecipar, fazendo estufas com as variedades mais precoces e também, no que diz respeito às variedades tardias, cobrindo essas variedades no fim do mês de agosto para evitar que elas apodreçam rapidamente com a água das chuvas. E, dessa forma, nós conseguimos, portanto, antecipar cerca de um mês fazendo estufas e atrasar um mês e meio a produção. E assim sendo, nós conseguimos produzir em 4 meses e meio e normalmente conseguiríamos só em cerca de 2 meses e meio. Sr. Comendador, voltamos a falar na segunda parte. Está prometido que na segunda parte deste Portugal em Direto vamos falar sobretudo de uvas sem grainha, saber como é que elas nasceram e como é que é este processo e como é que elas chegam afinal ao mercado português e estrangeiro. E como sabemos são as preferidas, sobretudo dos mais pequenos. De certo já se deu conta em algumas superfícies comerciais de que existem uvas sem grainhas. O que se calhar não sabe é que muitas delas são produzidas no Baixo Alentejo. É lá que está hoje o Sérgio Vicente, que nos vai explicar afinal como é que se retiram as grainhas em estas uvas. Como tínhamos prometido na primeira parte, nesta segunda parte do Portugal em Direto vamos falar mais das uvas sem grainha. É o caso de uma delas que vamos tentar mostrar, que podemos ver que nós abrimos e não tem grainhas. O segredo disto vai nos ser explicado aqui pelo engenheiro Prachedes. Boa tarde. Boa tarde. Como é que se consegue produzir uma uva sem grainha? Bem, a uva sem grainha, sempre existiram uvas sem grainha. O que acontecia era que estas uvas não eram, em termos comerciais e em termos agronómicos, não eram, digamos, viáveis. Por um lado, porque as plantas, como não têm grainha, embora há que explicar o seguinte, efetivamente tem uma pequena semente, a nível microscópico, só que, digamos, é muito pequena, não é viável. E isso obriga a que, se tivessem que, para que estas variedades tivessem esta potência comercial, que se fizessem cruzamentos. Portanto, a uva sem grainha necessita então de haver cruzamentos. E em que vamos colocar as características Mas esses cruzamentos fizeram, por exemplo, com que as uvas pudessem ser maiores. É exatamente, que vamos buscar as características melhores dos pais, com determinadas características, digamos calibre, cor, e vamos retirar também outras características, digamos em termos de precocidade, etc. Vários tipos de características, juntamos, basicamente é um cruzamento entre duas variedades, em que colocamos basicamente o pólen de uma planta sobre as flores da outra planta e vai dar um híbrido que Mas diga-me uma coisa, a grainha é é uma espécie de semente, ou não? É uma semente, só que neste tipo de variedades acontece que elas ao fim de 6 a 8 semanas abortam. E então fica digamos uma pequena semente ao nível microscópio que não tem a viabilidade, digamos, para se desenvolver e que fica com com consistência da polpa e que pronto, não é notado quando se come. E de facto, o facto de não ter essa grainha dá um sabor
pronto, e digamos as pessoas conseguem consumir. Disseram que há perto de uma dúzia de castas que são produzidas aqui. Exatamente. Temos tintas e brancas. tintas e brancas. Temos, inclusivamente, fizemos agora um acordo com uma empresa norte-americana, que é talvez a empresa mais importante ao nível mundial de investigação e que faz estes cruzamentos e seleção de uvas, para conseguir que estas, de facto, que estas uvas tenham estas características comerciais, com a Sunwold, e digamos, ao fim de algum tempo de experiências e de melhoramento aqui na nossa herdade de Valderosa, testámos duas e já colocámos em cerca de 15 hectares, é neste momento a maior área de uva sem grainha desta empresa, da Sunwold, e são, de facto, são fantásticas. Engenheiro, muito obrigado. Estamos na zona de embalamento. O trabalho de produção começa, estende-se ao longo de vários meses, devido ao sistema de pérgola que já vimos na primeira parte. Engenheiro, em relação à exportação, já me disse que exportavam sobretudo para a Inglaterra. Como é que se consegue combater e concorrer com os grandes, com os gigantes como o Chile e a África do Sul? Bom, nós somos competitivos, nós temos um produto de grande qualidade, que é muito apreciado. Basta dizer-se que a maior parte das nossas exportações para a Inglaterra vão para o Marks & Spencer, que é uma cadeia muito exigente, e para o Waitrose. Então nós realmente somos competitivos, mas além disso também nós estamos no hemisfério norte e produzimos numa altura diferente do hemisfério sul. Mas, de qualquer forma, às vezes juntam-se as uvas dos dois hemisférios e nós somos competitivos. Em relação ao transporte, como é que essas uvas chegam aos nossos mercados no estrangeiro? Vão para a Europa em caminhões frigoríficos e quando vão para outros continentes, vão em contentores frigoríficos em navios. No que diz respeito à Europa, Portugal está, neste caso, na vanguarda, mas existem também experiências deste género da uva sem grainha, nomeadamente no Sul, Itália, Espanha, Grécia? Sim, sim. Digamos que todos os países estão agora muito interessados na uva sem grainha. É claro que demora o seu tempo a que se organizem no sentido de produzir em grande quantidade as uvas sem grainha. Mas a tendência é essa, sem dúvida nenhuma. Tanto os grandes produtores, Itália, Espanha, estão também a investir na uva sem grainha. Sr. Vendedor, para terminar, vai ser fácil convencer o gosto dos portugueses a porem de parte as grainhas? Sim, é fácil, porque as uvas são muito boas, algumas variedades são realmente imbatíveis, e depois as crianças, sobretudo, têm uma apetência muito grande para essas variedades, porque, enfim, é mais fácil de comer a uva sem grainha, não é? Vendedor, muito obrigado. Estivemos então a visitar a herdade do Val da Rosa, que produz uvas sem grainha. O cuidado com a imagem é fundamental, as embalagens, as caixas, tudo isso faz parte também das estratégias de marketing. Uma uva que se quer impor, que é mais fácil de comer e que não tem aquelas pequenas sementezinhas que muitas vezes ficam presas nos dentes, e muitas vezes em pessoas como eu, que têm um aparelho ortodôntico, ficam aqui, e que se torna um bocadinho mais chato de depois ter que lavar os dentes sempre que se come uva. É certamente difícil nesse caso, Sérgio Vicente, mas são melhores porque dão muito menos trabalho a comer. Muito obrigada.